Você já reparou que sempre termina com o mesmo tipo de pessoa? Nome diferente, rosto diferente, mesma dor, do mesmo jeito. Imagina isso, alguém que você conhece, ou você mesmo, sempre atraindo o mesmo tipo de parceiro. Começa bem, atenção o dia inteiro, carinho, mensagem sem parar. Depois de um tempo, essa mesma pessoa esfria, fica distante, some por dias. E ao invés de te afastar, isso te prende ainda mais. Isso não é coincidência, e não é falta de sorte. Chega de terapia de internet. Vamos direto no motivo real. A resposta começa muito antes do seu primeiro namoro, começa antes de você aprender a falar. Na década de 1970, uma psicóloga chamada Mary Ainsworth fez um experimento simples. Colocava um bebê e a mãe numa sala cheia de brinquedos. Depois, a mãe saía da sala, sem aviso, e ela observava uma única coisa: como o bebê reagia quando a mãe voltava. Alguns bebês corriam até a mãe, se acalmavam rápido, voltavam a brincar. Outros ignoravam a mãe completamente, como se nada tivesse acontecido. E outros ficavam desesperados, chorando, mas empurravam a mãe quando ela tentava consolar. 3 reações completamente diferentes para o mesmo evento. Ainsworth batizou isso de estilos de apego: seguro, ansioso, evitativo. E aqui está a parte que ninguém te conta sobre isso. Esses padrões, formados antes dos 2 anos de idade, vão decidir quem você vai amar aos 15, aos 25, aos 40 anos. Não é força de vontade, não é tipo de pessoa que você curte, é um molde gravado no seu sistema nervoso antes de você conseguir formar uma memória consciente. Deixa eu te mostrar como isso funciona na prática. Se quando bebê você chorava e alguém vinha, seu cérebro aprendeu uma regra: minhas necessidades importam, as pessoas ficam. Isso é apego seguro. Na vida adulta, essa pessoa confia, comunica o que sente e não entra em pânico quando o parceiro se afasta um pouco. Mas se quando bebê você chorava e às vezes alguém vinha, às vezes não, seu cérebro aprendeu uma regra diferente: preciso gritar mais alto para ser notado, nunca vou ter certeza se vão ficar. Isso é apego ansioso. Na vida adulta, essa pessoa se apega rápido demais, checa o celular do parceiro, entra em pânico com o silêncio e interpreta qualquer distância como abandono. E se, quando bebê, chorar simplesmente não adiantava nada? Seu cérebro aprendeu a regra mais triste de todas: ninguém vem, então é melhor eu parar de precisar de alguém. Isso é apego evitativo. Na vida adulta, essa pessoa foge de intimidade, se sente sufocada quando alguém se aproxima demais e confunde independência com proteção emocional. Só que existe um quarto padrão, descoberto anos depois pelos pesquisadores Mann e Solomon, chamado de apego desorganizado. É quando o próprio cuidador era, ao mesmo tempo, fonte de conforto e de medo, carinhoso num dia, assustador no outro, imprevisível de um jeito mais profundo. O bebê aprende uma contradição impossível de resolver: eu preciso de você e eu tenho medo de você ao mesmo tempo. Agora aqui está o problema: adultos ansiosos e adultos evitativos se atraem um pelo outro com uma força quase magnética, não porque combinam, porque cada um confirma o que o outro já espera do amor. O ansioso persegue, o evitativo foge, e os dois, sem perceber, revivem o roteiro da infância. E isso tem uma explicação química, não só emocional. Quando o carinho vem de forma imprevisível, o cérebro libera mais dopamina do que quando o carinho é constante. É o mesmo mecanismo por trás de caça-níqueis e do scroll infinito de redes sociais. Recompensa que vem de vez em quando vicia mais do que recompensa garantida. Isso significa que, quimicamente, um relacionamento inconsistente pode ativar seu cérebro com mais força do que um relacionamento estável. O que parece paixão inegável pode ser, na real, seu cérebro reagindo a uma recompensa imprevisível, não a uma conexão genuína. Isso explica alguns padrões que você provavelmente já viu de perto. Breadcrumbing: quando alguém te dá só o suficiente de atenção para você não desistir, mas nunca o suficiente para você se sentir seguro. Amor bombardeio, seguido de sumiço. Atenção intensa demais no início, seguida de frieza repentina. O mesmo ciclo de recompensa imprevisível, em loop. Textos quentes um dia, frios no outro, sem explicação. Se algum desses padrões parece familiar, agora você sabe por que eles funcionam tão bem em cima de gente inteligente e consciente. Não é ingenuidade, é biologia sendo usada contra você. Às vezes até sem a outra pessoa perceber o que está fazendo. Em 1987, 2 pesquisadores, Cindy Hazan e Philip Shaver, testaram isso em adultos de verdade.
faculdade publicaram um questionário de amor num jornal e pediram para os leitores descreverem como se apaixonavam, o resultado bateu quase perfeitamente com as categorias de apego infantil de Ainsworth. As mesmas proporções, os mesmos padrões. Agora, em relacionamentos adultos, a criança que você foi está literalmente escolhendo seus parceiros hoje. E isso não é só teoria de um questionário. Existe um estudo, o Minnesota Longitudinal Study, que acompanhou bebês desde o nascimento até a vida adulta, por mais de 30 anos. Pesquisadores mediram o apego de cada criança ainda no berço, e décadas depois, avaliaram como essas mesmas pessoas se comportavam nos relacionamentos românticos adultos. O padrão de apego infantil previu, com uma precisão impressionante, como cada um lidaria com intimidade, conflito e confiança na vida adulta. 30 anos de distância, e o molde continuava lá. É um dos estudos de acompanhamento mais longos e citados na psicologia do desenvolvimento. E aqui está a parte mais perturbadora disso tudo. Você pode enxergar esse padrão, entender ele por completo e ainda assim repetir ele de novo. Por quê? Porque o cérebro não busca relacionamentos saudáveis, ele busca relacionamentos familiares. Familiar e bom não são a mesma coisa para o seu sistema nervoso. Se o seu molde de amor na infância envolvia insegurança, distância ou ter que se esforçar demais para ser notado, uma pessoa emocionalmente disponível pode até parecer entediante, sem química, sem aquele friozinho na barriga. Lembra da dopamina que eu falei? Geralmente essa química não é conexão de verdade, é reconhecimento. Isso tem nome: compulsão à repetição. Uma parte da mente tenta reencenar o trauma antigo na esperança inconsciente de resolver ele dessa vez, só que raramente resolve. Geralmente só machuca de novo, e antes que você pense, isso não é comigo, minha infância foi normal, vale lembrar, você não precisa ter sofrido abuso para desenvolver apego inseguro, um pai ausente por excesso de trabalho, uma mãe exausta que não tinha energia para responder todo o choro, cuidadores inconsistentes, mesmo bem intencionados, já bastam para moldar esse padrão. A maioria dos pais que criam apego inseguro nem sabe que fez isso. Antes de continuar, uma pergunta rápida para você responder em silêncio. Você se sente mais atraído por quem te dá atenção constante ou por quem é imprevisível? Você entra em pânico quando alguém demora para responder, ou você é quem sempre demora? Você já ficou entediado com alguém só porque essa pessoa te tratava bem demais? Se alguma dessas perguntas incomodou, não é coincidência, é o seu molde aparecendo. Agora, a pergunta que todo mundo quer saber: dá pra mudar isso? A resposta da ciência é sim, mas não do jeito que a internet vende. Não é só se amar mais ou trabalhar sua autoestima. O conceito se chama apego conquistado. Pesquisas mostram que adultos com apego inseguro conseguem sim desenvolver segurança emocional através de relações consistentes e seguras, sustentadas ao longo do tempo, terapêuticas, de amizade ou românticas. O cérebro consegue reescrever o molde, mas só com repetição de segurança real, não com discurso motivacional. Na prática, isso significa 3 coisas. Primeiro, prestar atenção em quem te atrai versus quem te faz bem. No começo, raramente é a mesma pessoa. Segundo, buscar relações estáveis o suficiente para parecerem chatas e aguentar esse desconforto tempo o bastante para o cérebro reaprender. Terceiro, entender que isso não se resolve com um insight, se resolve com meses, às vezes anos, de experiências novas repetidas. Não existe atalho, mas existe caminho. E isso não fica só dentro dos relacionamentos amorosos. O mesmo padrão aparece em amizades que você mantém mesmo sendo tratado mal. Aparece na relação com chefes que te fazem sentir que nunca é o suficiente. Aparece até na forma como você reage a qualquer figura de autoridade na sua vida, porque o molde não foi feito só para namoro, foi feito para qualquer vínculo que envolva confiar em alguém, e é exatamente por isso que reconhecer o padrão numa área da vida costuma acender o alerta em várias outras ao mesmo tempo. E isso muda a pergunta que você deveria estar fazendo. Não é por que eu sempre escolho a pessoa errada, é que padrão eu aprendi a chamar de amor, antes mesmo de saber o que amor significava. Essa é a essência do porquê esse canal existe, porque quase ninguém escolhe conscientemente se machucar de novo. A pessoa não é fraca, burra ou só tem azar no amor. Ela está seguindo um roteiro escrito muito antes dela ter qualquer poder de decisão sobre ele, e reconhecer isso é o primeiro passo para sair do piloto automático. Se esse vídeo te fez pensar em alguém,
ou em você mesmo? É exatamente esse tipo de coisa que a gente traz toda semana aqui. Um caso real, uma pesquisa ou um comportamento que ninguém te explica direito. Se inscreve para não perder o próximo e me conta nos comentários. Alguma daquelas perguntas lá atrás bateu em você? Ou você acha que já quebrou o ciclo?